Olá pessoal, bem-vindos ao Bunker e hoje o programa vai falar sobre o coisa ruim, o capiroto, o tinhoso na literatura. Não sai daí, vai ser interessante. E para falar sobre este problema, isto é, o problema do mal, o problema da presença do coisa ruim na literatura, eu vou usar algumas referências importantes. O John Kex com Roots of Evil, espero o livro aqui, o René Girard com Eu Vi a Satanás Cair do Céu como um Raio, aqui ó, e especialmente o livro aqui do Martin Vasquez, A Poeira da Glória, que tem um belo capítulo falando muito bem sobre isso. E começando pelo livro aqui do Kex, o Roots of Evil. Aliás, o John Kex é um autor aí que já deveria ter sido traduzido no país, até hoje ninguém publicou um livrinho dele aqui. Aí, editores, está aí, um belíssimo autor para vocês editarem. Pois bem, neste livro, o Kex vai fazer um estudo bem sistemático da problemática do mal. Ele vai mostrar o quanto a fé, a razão, as ideologias, a ambição, a inveja, o tédio, o ressentimento, eles são gatilhos para a propagação do mal. E o Kex, no seu estudo, ele parte desde as cruzadas, passa para a Revolução Francesa, fala sobre o nazismo, fala até sobre Charles Manson, para fazer esse grande estudo sobre o mal. Um livro bem importante e que, como eu falei, infelizmente ainda não foi traduzido por aqui. E o outro livro, Eu Vi a Satanás Cair do Céu como um Raio, tem até um capítulo bem específico, onde o Girard trata exatamente desta figura sinistra. E o Girard vai mostrar que o tinhoso tem algumas formas de agir que nos são bem familiares. A primeira delas é de ser o sedutor, aquele que vai nos aconselhar a que nós nos abandonemos às nossas inclinações mais vis, a que nós abandonemos todos os freios morais e passemos a agir da forma que bem quisermos. Mas o tinhoso também é o acusador. Como o Girard mostra muito bem no livro de Jó, ele consegue transformar uma comunidade em uma multidão histérica. O tinhoso é o princípio de acusação sistemática que vem a surgir em momentos de crise, como no país a gente vê o tempo inteiro, aliás. Mas o tinhoso é, antes de tudo, o mentiroso. É aquele que vai nos ludibriar, inclusive usando da própria verdade para isso. E ele é tão malicioso que muitas vezes ele vai usar de argumentos racionais, de argumentos verdadeiros para que nós o tomemos como modelo. E aqui ele nos faz acreditar que estamos na verdade, mas na realidade nós estamos chafurdando na mentira. E aí é interessante pegar aqui no livro do Martin, na Poeira da Glória, uma citação que ele traz de uma carta que o Otto Lara Rezende escreve ao Fernando Sabino. Vou ler um pedacinho aqui para vocês. O demônio dá sombra aos caminhantes fatigados, dessedenta os que têm sede e dá de comer a quem tem fome. O demônio é uma romã fresca e saborosa depois do sol e do cansaço. Deus, Fernando, é uma galhada seca e magra, onde os homens sangram as mãos para nada. Uma caveira no meio do pé da estrada é Deus, Fernando Sabino. Deus é um osso duro de roer. Deus, Fernando, é uma fieira de dentes amarelos enfiados como em colar e passado no colo de um esqueleto esquecido de si mesmo. Fernando, o demônio é uma macieira. O demônio é alto, louro, simpático, tem olhos azuis e fuma cigarros americanos. Fernando, o demônio tem poltronas. Fernando, o demônio toma chá de torradas e tem varandas no flanco esquerdo e no flanco direito. Deus é cáustico em seu alpendre. Deus é uma caveira. E aí voltamos à leitura girardiana, onde o Girard mostra o quanto o coisa ruim ele é esta figura que ao mesmo tempo é uma figura de desordem, mas também uma figura de ordem. Mas o que é importante de se ressaltar da leitura que o Girard faz dos evangelhos é que ele mostra o quanto os evangelhos eles tiram todo o peso ontológico do coisa ruim. Então, fazendo com que o coisa ruim não se torne um deus do mal. Ao contrário, o coisa ruim vai ser um macaco de imitação de Deus. Bom, mas até o momento, tudo que eu falei aqui está baseado em um filósofo, em um crítico literário e em um antropólogo. Na verdade, o que é interessante é a gente pensar na literatura. E por mais que a gente fale que vivemos uma época secularizada, onde não se discute mais a questão do mal ou do coisa ruim e tudo,
Na verdade, muitos autores contemporâneos tratam desse tema. Eu optei aqui, eu podia ter muito bem usado aqui, vou falar sobre o Paraíso Perdido, usar Fausto do Goethe, mas eu prefiro tratar de autores contemporâneos que falem sobre esse problema para mostrar que essa problemática ainda move muito da nossa literatura. Começar com este livrinho aqui do Cormac McCarthy, O Filho de Deus, aqui ó, para vocês, O Filho de Deus. E aqui o McCarthy vai contar a história do Lester Ballard, que é um personagem desequilibrado. Você já começa o livro, você já percebe que ele tem um problema mental mesmo, e a partir do momento em que ele é afastado, que ele é colocado para fora das terras que eram da família dele, ele entra numa espiral de violência e brutalidade extremamente assustadora, assim. Aliás, tem um filme do James Franco que, por incrível que pareça, é bem interessante, acho que está ou no Netflix, vale a pena procurar. Então aqui, o primeiro livro que vem aqui como indicação para vocês, O Filho de Deus, do Cormac McCarthy, com esse personagem que, ao mesmo tempo que também é um filho de Deus, é um personagem extremamente maléfico. Tenham coragem, leiam. Nosso próximo livro, Cosmópolis, do Don DeLillo, que ao contar a história do Eric Pucker e como a ambição, a inveja, o ressentimento vão envolvendo esse personagem, são o próprio lodo em que esse personagem vive, só que existe sempre uma camada mais baixa ainda. E no momento em que o DeLillo revela essa camada, você sente um calafrio na espinha, amigos, que só lendo para vocês verem. Nosso próximo livro, As Benevolentes. Esse livro do Jonathan Littell é uma das coisas mais impressionantes já escritas neste século. O livro é de 2006, tá? Livro aqui, um dos grandes livros do século XXI, podem ter certeza disso. E ao contar a história do Maximilian Aue, o Jonathan Littell mostra toda a força sombria que rege uma ideologia. Aliás, o Littell no livro também mostra o quanto a racionalidade, a razão, melhor dizendo, pode ser usada para o mal. É um livro que complementa muito bem as ideias que o John Keats trata no Roots of Evil. Eu acho que eu não sei se eu já recomendei aqui em algum outro momento ou não, mas por favor, senhores e senhoritas, comprem este livro, leiam Jonathan Littell. É uma das coisas mais espetaculares, arrepiantes e assustadoras que vocês vão ler na vida de vocês. Por quê? Porque ele mostra ali metodicamente como o mal surge dentro de uma sociedade. Isso daqui também, lembrei agora, um complemento fabuloso ao livro Hitler e os Alemães, do Eric Wagner. Então, novamente, reforçando As Benevolentes, Jonathan Littell. E o próximo livro talvez surpreenda vocês por estar neste programa, mas este aqui, Lolita, do Vladimir Nabokov, que em algum outro momento eu já indiquei, mas estou aqui indicando novamente, só que numa outra circunstância. Quando eu indiquei da outra vez, eu falei para vocês prestarem atenção na questão das relações de poder e domínio que movem os personagens. Mas o que é interessante, e por que este livro está aqui, é porque o Nabokov ele termina construindo um personagem dentro da história que é a grande força maléfica dessa história. É quase um Mefisto a conduzir as ações do Humbert Humbert e da Lolita. A partir do momento que você começa a notar este personagem, prestar atenção no que ele faz, você vê que é ele o grande agente das tragédias que acometem os personagens no livro. Então, de forma muito genial, o Nabokov vai neste livro apresentar para nós um novo Mefisto. E trazendo a coisa aqui para nossa terrinha, né? Acho que eu vou citar aqui 3 livros importantes. 2 eu acho que eu já falei também em alguns momentos, mas o primeiro é este aqui, do Diogo Mainardi, O Polígono das Secas. O Mainardi, aliás, podia muito bem abandonar a profissão de jornalista e voltar a ser romancista, porque ele é muito melhor romancista do que jornalista. E nesse livro aqui, o Mainardi vai de forma muito seca, né? Polígono das Secas, de forma muito seca, de forma muito precisa, mostrar o que é a propagação do mal no nosso país. É um livraço. Putz, gente, eu gosto muito desse livro. Eu acho que é uma das coisas mais interessantes que vocês vão ler da literatura contemporânea brasileira, onde o Mainardi pega muito daquela literatura do sertão, do homem bravo do sertão, tudo, e ele mostra que por trás daquilo tudo existe essa maleita que vai corroendo a todos nós. Polígono das Secas, do Mainardi.
E os outros 2 livros são o Até Você Saber Quem É, do Diogo Rosas, e As Almas que Se Quebram no Chão, do Carleno Bocarro. O Até Você Saber Quem É, vocês devem lembrar, eu indiquei aqui como um dos melhores livros de 2016, e o Diogo ele traz novamente, de forma muito explícita, a presença do coisa ruim na nossa literatura. E além de tudo, ele mostra o quanto o coisa ruim está presente em uma das grandes obras da literatura brasileira, que é o Grande Sertão Veredas. Então, Diogo Rosas, Até Você Saber Quem É, para uma visão contemporânea do Tinhoso. E o Carleno Bocarro, com As Almas que Se Quebram no Chão, um dos grandes escritores aí da nossa geração, também em determinado momento do livro vai mostrar o quanto a presença do Tinhoso perturba a vida das pessoas, né? O quanto ele seduz, mente e cria a ordem e a desordem que nos prendem à sua maleita. É isso, pessoal. Bons livros, boas leituras, espero que vocês tenham gostado. Um abraço e até a próxima. When you walk through the garden, watch your back. Well, I beg your pardon. Walk the straight and narrow track. If you walk with Jesus, save your soul. Gotta keep the devil down in the hole. He's got fire and a fury at his command. You don't got to worry. Hold on to Jesus and we'll be saved from Satan when the thunder rolls. But you gotta keep the devil